two brothers singing together, it's unique. Back in the early 90s, it's fucking amazing. We all walked out going, alright, no bets. People were coming to us, we weren't ramming it down people's throats, so it has to be the music. He sings between 9 and 10, in the case of Definitely Maybe, that's what you want. Some of the greatest albums have had the most difficult births. It was canned, and the tapes went off to creation, and that was it, we never seen them again. It's fascinating for fans. That album with those songs were made to be played in the same room together. Sony didn't decide Oasis would still be going after 30 years. Creation didn't decide. I didn't decide it, neither did Liam. The fucking people decided. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, estou aqui com o Márcio Gallagher, não, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? E aí, Carlos, tudo certo? Tudo bem. Edição especial, extra! Edição especial. Breaking news. É, porque a gente geralmente fala de filmes e seriados, mas quem nos acompanha há muito tempo sabe que a gente também tem episódios de música, né? Exatamente. Joguinhos também, né? Joguinhos. Menos, mas também tem. Aliás, quando a Rockstar lançar finalmente GTA 6, a gente voltar a falar de joguinhos. Mas hoje a gente está aqui para falar de música, a gente está aqui para falar da volta do Oasis. Ou a reunião do Oasis, né? A gente não sabe, não está muito esclarecido ainda o que é. O que tem de fato... festa de Natal coletiva, assim, né? Reuniu a família, ainda não botou tá no palco, né? Porque os shows foram anunciados para 2025, não inclui o Natal de 24, né? Enfim, os irmãos Gallagher anunciaram essa semana, depois de muita boataria, né? Nos últimos anos, todo ano tinha Oasis vai voltar, Oasis vai ser um headliner do Glastonbury, Oasis vai fazer isso, Oasis vai voltar aquilo. E aí um desmentia falando mal do outro, o outro desmentia falando mal do um. Até que semana passada começaram a surgir alguns boatos. Tem um vídeo que foi lançado aí para comemorar os 30 anos do primeiro álbum, que é o Definitely Maybe. Tem um vídeo do Noel Gallagher que foi lançado no final da semana passada, que agora falar depois é mais fácil, mas talvez ele já desse algumas pistas ali, né? O Noel elogiando o Liam e tudo mais. Fato é que no começo da semana o The Sun, o Jornal da Inglaterra, deu uma matéria dizendo que eles iam se reunir. E de fato no dia seguinte foi anunciado aí, foram anunciados uma série de shows para 2025. Por enquanto todos eles no Reino Unido, mas eles devem anunciar mais datas aí em breve. No que já é, culturalmente falando, pelo menos no Reino Unido, o acontecimento do ano. Não deve ter outro do mesmo porte, né, Márcio? Acho que não, né? A Inglaterra perdeu a Euro, né? A Inglaterra perdeu a Euro e... Taylor Swift já tocou lá? Não tem ninguém para casar da realeza mais ali, né? Mesmo que alguém se separe, lá... O Oasis tem um monte de gente grande também, né? Naquela realeza ali, né? Mas o Oasis é grande lá, né? O Oasis lá eu falava com o Márcio antes da gente gravar aqui, fui dar uma olhada na... é que assim, a gente sempre tem que separar assim, o tamanho do Oasis no mundo e o tamanho do Oasis no Reino Unido, assim. Lá é coisa de outro planeta, assim, cara. Os caras são gigantes, assim. E aí eu fui dar uma olhada nas paradas. Na parada mundial, o Wonderwall tá... Na parada que eu peguei como base ali, o Spotify, tá? A lista diária. O Wonderwall tá. Na do mundo... é uma balada conhecida? Uma balada conhecida, mas é uma balada de 95, não vamos nos esquecer, né? E aí eu fui pra parada britânica. E aí é o seguinte, tem 3 músicas no top 10 e 11 músicas no top 50. Cara, eles são um fenômeno lá. Não tem como negar os fatos, né, Márcio? Não.
Essa volta do Oasis, pra mim, sempre foi uma coisa meio... Renato saiu do Grêmio, né? O Renato sai do Grêmio, tu sabe que ele vai voltar. Pode não ser esse ano, pode ser no outro ano, mas em algum ano ele vai voltar. A volta do Oasis, eu acho que era um pouco isso. Todo mundo tinha esses desmentidos e as brigas entre os dois irmãos e diferenças ou rancores quase intransponíveis, né? Mas, como são irmãos, sempre ficava latente aquela possibilidade ou aquela... expectativa de que retornasse em algum momento, até porque a graninha que devem estar oferecendo não deve ser pouca. Nossa Senhora. E quando a coisa é em família, embora se torne muito difícil algumas vezes lidar com as várias questões, tanto de banda, que já é uma convivência difícil, assim, profissional, né? Em qualquer setor, uma convivência profissional é complicada devido a diversas diferenças artísticas e tal. E daí tu pega o cara e bota o rolo de família no meio. Briga de família. Então a gente tem vários exemplos, assim, de bandas de família com, né? Tem o Kinks, né? Os irmãos eram obrigados a se reconciliar agora, faz 2 anos, e eles já têm 70 e poucos, né? Tem o Beach Boys também, que era uma banda de família também, que chegou a sair a soco no palco. O Black Rose também é uma banda de família que brigou e voltou. Voltou, né? Que voltou há pouco tempo, eu acho. Faz uns Eu 2 anos. eu Assim, até vi uma matéria especulando se a volta do Oasis estava mais para Black Rose ou para Van Halen, que também teria gente brigada que voltou. Eu não sei se tem família na história, mas tem família, mas tem mais do que família ali na história do Van Halen. Tem meio que nepotismo. Assim, o cara tirou, quando eles voltaram, né, eles tiraram um baixista, que era um dos grandes caras da banda, que não só fazia o baixo, como fazia algumas linhas de vocais também, e botaram o filho do Ed Van Halen, né, no baixo. Então, mas agora como o Ed Van Halen morreu já, né, então acho que a questão do Van Halen tá meio encerrada, assim. Van Halen é um parênteses, Van Halen é uma banda estranha, assim, era uma banda que foi muito grande nos anos 80, mas meio que depois dos anos 90 sumiu. Acho que tem ela é muito respeitada, mas menos ouvida. Eu acho que ela tem uma administração de marca muito mal feita, assim, né? Os caras não lidam bem com o legado ali, não sei se não divulgam, se tem diferenças criativas, enfim, eu não sei muito bem dos bastidores do Van Halen para poder opinar com mais confiança, mas é uma banda estranha. Na questão do Oasis é isso, eu achei que eles sempre voltariam, achei até que voltariam em algum grande festival, né? Um Glastonbury da vida, um Coachella não, acho que seria mais um festival lá no Reino Unido, né? Mas pelo que deixaram claro nessas postagens iniciais é que não tem festival mesmo, que a única forma de ver eles são na turnê. Eles largaram uma nota para dizer que apesar dos rumores, não seremos headliner de Glastonbury. Talvez daqui 1 ano, 2. Querem pagar, paguem para nós. Não deve ter pingado o necessário, assim. Eu acho que a gente pode falar um pouco do Oasis, né? Mais especificamente, depois a gente fala dessa questão das voltas, assim, mas é essa dificuldade que as pessoas têm em encerrarem as coisas, né? Tipo... de novo, eu vou voltar para a questão do Reino Unido, assim. Acho que lá o Oasis transcende, assim. É uma parada cultural também, né? Mais do que só musical, assim. Cara, acho que foi a última grande banda de lá que fez um sucesso. Eu tô tentando puxar na memória, talvez eu esteja falhando e tenha alguma coisa óbvia que eu tenha esquecido. Em termos de sucesso mundial, de rock, mas depende. Se tu considerar Coldplay rock... mas não acho que não teve o mesmo impacto. Talvez tenha vendido o mesmo talvez só faça mais sucesso. O impacto das músicas e tal, tenha chegado a um número grande de pessoas, eu acho que não. Isso é que eu ia pegar, assim, porque eu tava vendo alguns documentários, alguns vídeos nesses últimos dias, e uma das paradas é isso, assim... Bom, o Britpop tem ondas, né? Desde os Beatles, né? Então tem ondas do Britpop dos anos 90, Britpop dos anos 60, Britpop dos anos... a própria ascensão do Coldplay era uma nova ascensão do Britpop também. Tinha outras bandas ali também que não... Como vai diluindo, né? Vai diluindo e virando a cópia da cópia. Isso. Aí... Só que assim, a Inglaterra sempre teve uma parada do sul contra o norte, assim. E Manchester é uma cidade bastante prodigiosa nesse sentido. É bastante tem várias musical, tem bandas, várias, sei lá, Joy Division, New Order, sei lá, várias outras aí. O Stone Roses se não é de lá, é da região, né? Não me recordo exatamente. Mas assim, dificilmente essas bandas furavam
a bolha da região, assim, até chegavam em Londres, mas não assim a ponto de tomar de assalto. O Oasis foi completamente diferente. Eles tomaram de assalto, assim, tentaram criar aquela rivalidade que eles abraçaram, tanto eles quanto o Blur abraçaram. A gente até fez um programa aqui, né, sobre a rivalidade do Oasis com o Blur. E teve a célebre história lá da batalha dos... Como é que era? Era uma batalha que os dois iam lançar o mesmo single no mesmo dia. O Oasis era o Some Might Say, eu não me recordo agora qual era o do Blur. E o Blur vendeu mais, né? E tempos depois se diz que o Blur ganhou a batalha, mas hoje, com distanciamento histórico, tu vê que evidentemente o Oasis ganhou a guerra, assim, a influência do Oasis é muito maior. E isso fica claro, e eu acho que isso foi um dos pontos que também foi essencial, foi um dos pontos essenciais para que eles voltassem, que assim, eles sentiam que tinha essa demanda. Primeiro que sempre tem essa demanda meio nostálgica, mas mais do que isso, assim, acho que a resistência sempre foi maior por parte do Noel do que do Liam. O Noel é mais músico que o Liam, ele tem uma carreira melhor que a do Liam, mas chegou um momento que o Liam começou a fazer turnê de celebração dos 30 anos do álbum, por exemplo, agora do Definitely Maybe, e tava enchendo, cara. E aí ele lançou um disco no começo do ano que foi elogiado, assim, aí o cara, né, a gente pode ganhar dinheiro, se a gente pode fazer pingar, né? Eu acho que ajuda o fato de ser uma banda dos anos 90, né? E não... Porque às vezes quando tem um distanciamento de... Tu coloca 10 anos na parada, fica mais difícil, assim. Eu acho que tem um limite em que tu consegue ainda pegar fãs daquela época que ainda são ativos, né? E que vão a shows, etc. E ainda consegue ganhar uma nova geração que ouve, pelo menos... Uma galera que tá na faixa dos 35, 50. Assim. E uma galera mais nova até que ouve as músicas ou no Spotify, ou no elevador, ou na rádio, alguma trilha de música de algum filme perdido por aí. Não envelheceu. E daí eu acho que é mais fácil. Hoje, depois da volta do Oasis, eu estava vendo uma matéria que até o pessoal ali publicou no Correio do Povo, que é o Morrissey falando que ofereceram uma grana para o Smiths voltar também. E que ele topou. Quem não topou foi o guitarrista, o Johnny Marr. Assim. E daí ele dá aquela cutucadinha, assim, tipo, eu tô enchendo meus shows. Aqui ele tá tocando ali de rabeira com New Order. Então, acho que tem essas diferenças, assim, de ser o timing certo, na verdade, pra tu fazer a volta. O Johnny Marr, que é um cara muito importante na história do Oasis, chegou um momento que ele é muito chegado ao Noel. E, enfim, eles fazem a primeira gravação do disco e o Noel disse assim, a gente vai ouvir, acha que tá maravilhoso. E o cara diz assim, tá uma bosta, cara. Tá uma bosta. E aí quem acaba, eu não vou lembrar o nome agora aqui, mas é o engenheiro de som do Johnny Marr que dá uma mão lá, que vai dar uma mixada, dá uma editada, e aí que a coisa fica, a sonoridade conhecida deles, assim, porque tava uma coisa mais leve, assim. E eu falo de não envelhecer porque, assim, e eu vou pegar até bandas e gêneros que eu gosto, assim. Tem muita coisa dos anos 80, ou mesmo depois dos anos 90, que hoje elas parecem mais datadas que o Oasis. Vamos pegar, assim, toda a cena hard rock hoje é mais difícil de tu escutar e não parecer que é muito da época. Tipo, mesmo Guns, Bon Jovi, toda aquela turma ali... Mesmo que tava falando o Van Halen, tu escuta e tu associa com aquela época. Grunge, que eu gosto pra caramba, assim. Grunge também ficou datado. Eu não tô dizendo que ficou ruim, tá? Não é essa a questão, não tô discutindo qualidade aqui. Mas é um gênero que meio que não existe mais. O som do Oasis é rock. É difícil tu até botar no Britpop. É rock. Então, assim, tu escuta Cigarettes and Alcohol, Rock and Roll Star hoje, é a mesma coisa. E é uma música para levantar hooligan lá, né? Eu acho que essas sonoridades, elas voltam, né? Em alguns momentos elas ficam datadas, depois passa um tempo e as pessoas começam a apreciar novamente aquilo... Bem claro pra mim, os anos 80. Assim, os 80 é aquela coisa de sintetizador, bateria eletrônica e tal, que tu ouve alguns discos até de músicos mais tradicionais dos anos anteriores e tu nota uma sonoridade, putz, isso aqui é muito anos 80. Muito anos 80.
Só que agora, passado já uns quase 40 anos, tu começa a ouvir de novo e tu começa a entender algumas coisas e aceitar melhor, aquilo soa melhor, né? Kate Bush no Stranger Things, assim, né? Então, assim, começa a soar agradável de novo nos ouvidos. Sim. Não é aquela coisa que te causa estranheza, tudo bem que tu bate que é datado. Tudo bem ter teclado e sax. Não, dependendo de como tu usa, tudo bem. Desde que não seja exacerbado, tudo bem. E dentro do contexto da música, obviamente. Então, eu acho que tem um pouco isso. Sobre a questão do Guns ali, eu acho que o Oasis meio que supriu uma ausência, né? Pós Guns N' Roses ali, teve aquele intervalo do Nirvana e tal, mas era outro tipo de postura. Sim. Que é aquela postura rock arrogante, era né? Anti-postura. O Nirvana nunca quis ser a maior banda do mundo, que o Oasis sempre quis ser. É aquela coisa de banda arrogante, né? Que era a coisa que o Guns N' Roses era, né? E durante o final dos anos 80, 90 meio que dominou o cenário e que um vácuo que o Oasis preencheu naquele período, assim. E depois deles, não teve, assim, uma banda com essa postura. Talvez a postura, sim, tenha ficado um pouco datada, né? A sonoridade não, mas a postura sim. E tu não tem mais esse tipo de ao mesmo rockstar tempo, com essa coisa de confronto e de... Concordo. E ácido. Mas ao mesmo tempo é a marca deles, né? Essa história de ser o anti-carisma, né? A arrogância dele. É como se a galera não levasse a sério, assim, tipo, beleza, o cara é muito chato, mas o cara é bom. Cara. Mas talvez seja o que eles precisam para funcionar, né? Exato. Cada banda tem a sua própria dinâmica. Isso. Talvez essa dinâmica das brigas entre os dois ali seja o que meio que... Como o Michael Jordan naquela série lá, que ele precisava ser provocado para ir lá e fazer 50 pontos no jogo. E eu acho que para as bandas também tem algumas coisas que talvez funcionem dentro da dinâmica interna ali e que faça a coisa funcionar ou não. E a imagem do rock tem muito isso da coisa ser contestadora, né? Até tem bandas que lotam estádio. Outra vez a gente discutiu aqui, acho que... eu acho que hoje, tipo assim, o Foo Fighters ainda lota estádio, tá? Os Stones ainda lotam estádio. O U2, todas essas bandas de legado lotam. Todos eles lotam. Mas nenhum deles tem essa postura contestadora que sempre foi muito ligado ao rock. Talvez o Rage Against, mas nunca teve esse mesmo tamanho e também voltou e já não foi. O McCartney fazer isso com 81 anos ficaria estranho. Não dá, mas exatamente. Assim, não que ele já tenha feito alguma vez, mas enfim. Mas assim, ficou esse vácuo do rock como algo contestador, assim, vou me repetir eu acho que o rap assumiu essa brecha. Exatamente. Né? O rap pegou isso. Teve um momento que a cena... Ali na virada dos anos 90 também, a cena eletrônica era um pouco isso. Não tanto contestadora, mas... Até as paradas das raves, né? Que eram umas festas proibidas, né? Tinha todo o envolvimento de droga na parada também. Mas, enfim... E não tem muito isso hoje, né? A música tá muito... como é que eu vou dizer? Empacotadinha. Assim, hoje não tem isso, assim... Não sei nem se eles vão conseguir sair do pacote ou se vai ser uma raiva muito bem marketeada, assim. Eu falava com o Márcio assim, eu vou ficar muito surpreso se não tiver um documentário sobre essa volta. Vai ter. Vai ser um desperdício do caramba. Vai ter. Isso deve estar até no pacote lá do contrato. É uma venda para Disney, pro Netflix ou para Apple. Porque eles lançaram há um tempo atrás que era um documentário um pouco sobre Nebworth, que é um show famoso deles lá, quando eles fazem 2 dias para 250 mil pessoas, que era um treco sem precedente. E na época eu vi esse documentário, os caras, para tu comprar ingresso, era por telefone. Tipo, discado ainda, né? E olhando nos comentários ali, quando saiu nas redes sociais deles agora os shows, tinha gente brigando e pedindo isso, assim, tipo, façam por telefone ou presencial, porque senão os bots vão tomar conta. E é um negócio impensável que hoje não seja venda pela internet. Vai ser um caos lá. Até porque tá Ticketmaster ali, né? Então, exato. Não tem... Assim, até o momento que a gente tá gravando, não tem... Hoje, a gente tá gravando na quinta-feira, tá? Dia 29. Eles anunciaram mais datas hoje, então até o momento são 17 shows, todos no Reino Unido. Se a Skynet permitir, né? Se a Skynet permitir, que nasceu hoje. Nasceu hoje a Skynet. E se o Twitter, a gente não sabe se quando esse episódio estiver no ar, ainda vai ter Twitter ou não. No Brasil, né? No caso. Exato. Mas enfim, vamos lá, 17 shows. São 2 shows em Cardiff, no país de Gales. Aí
10 shows na Inglaterra, 5 em Manchester, 5 em Londres, 3 shows na Escócia, em Edimburgo, e 2 shows na Irlanda, em Dublin. Deve ter mais coisa. Eles já botaram esses outros na lista, dizendo devido à alta demanda. Nem começou. Eles fizeram assim uma inscrição lá para tu. E eu achei curioso, porque na matéria da BBC dizia que essa pré-venda, que tu se inscrevia para entrar nisso aí, tinha que meio um questionário assim. Do quanto tu conhecia a banda. Que acertar o nome do primeiro baixista, do acho, primo do, mas eu não sei do se eu não, baterista. Eu não sei se eu não gosto da ideia de priorizar minimamente quem sabe. Acho que não. Não sei, cara. Não sei também qual é a intenção. Não que parece aquela coisa assim da mina que pergunta, parece com banda do Oasis e o cara chega e diz, né? Me diz os 5 discos da banda, né? Aquela coisa meio... A guria conseguiu o ingresso e o cara brabo atrás. Bom, todos esses shows, 2025, o primeiro deles 4 de julho. Não tem preço ainda, né? A gente até esperou para gravar o programa para ver se divulgava o preço. Até agora não. Tem botaria aqui e ali. Se fala que o mais barato seria na casa de 70, 80 libras, que dá 500, 600 pila. Eu até me surpreendi, eu achei que ia ser bem mais. Um pouquinho mais caro que o jogo do Grêmio do domingo, né? Com a arena meia boca. Com a meia arena, né? Meia arena e sem luz. Então, assim, tem várias dúvidas. Eu vi não lembro se a Variety, a Spin, alguma dessas revistas de entretenimento lançando algumas dúvidas. Entre elas, assim... Eles vão se falar antes dos ensaios? Eles vão se falar nos ensaios? Os Ramones tocaram anos e anos sem o Joey Ramone e o Johnny se falarem. Nem então... o Keith Richards e o Mick Jagger têm a melhor das relações. Não, nenhum deles. Assim, pô, tu fica 40 anos convivendo com a mesma pessoa, né? E outra dúvida que tem é qual vai ser a banda, né? Porque, beleza, os Gallagher vão voltar, mas e o resto? Eu acho que, assim, eles deram algumas pequenas pistas. O vídeo que mostra que eles anunciam a volta, basicamente só aparece os dois, mas em 2 momentos aparece o Bonhead, que era um dos guitarristas. Eu acho que o Bonhead tá na parada. E ele é um dos caras da, entre aspas, formação clássica, que são ali os 2 primeiros, os 3 discos primeiros ali, que são os mais famosos. Assim, o Oasis é mega estourado e todos os hits são dos 3 primeiros e do caminhão de lado B que eles lançaram, assim. A partir do 4 tem alguns hits aqui e ali, mas assim, o grosso da produção deles são esses 3. O Bonhead é dessa formação e ele vem fazendo turnê com o Liam. Por outro lado, o guitarrista que entrou no lugar dele, que é o Gen Archer, é o cara que desde então tá na Noel Gallagher High Flying Birds, que é a banda do Noel, que é bem boa. A carreira solo do Noel é muito boa. Muito melhor que a do Liam. Mas assim, tirando o Liam da parada, é muito boa. Escutem os álbuns do Noel. E é um cara que tá junto com o Noel esse tempo todo. Pode não ser nenhum nem outro, pode ser os dois, né? Vai ter 3 guitarras da banda? Iron Maiden já fez isso, né? O Guns tinha isso também. Não chegaria a ser nenhum absurdo. O guitarrista o baixista dessa primeira formação, que é o Giggs, esse sim, ninguém dá como certo, porque o cara já tinha saído. E eu vi uns comentários na internet que diz assim, como é que é? He couldn't care less, do tipo assim, ele tá pouco se importando se vai rolar ou não. Não sei, com uma graninha aqui e ali, né? Baterista também, né? Do Morning Glory. O primeiro é um cara que saiu, depois foi processado, o Tony McRae. Esse cara não vai voltar com certeza. Se vai ser o Alan White, não se sabe. É um cara que depois saiu para entrar o filho do Ringo, que eu vi uma vez o Noel dar uma entrevista e dizer que ele estava entre ele e outro cara. E o outro cara era até melhor, mas era muito melhor fazer turnê com o cara conhecendo as histórias do Ringo, ouvindo as histórias do Ringo do que qualquer outra coisa. Mas enfim, não está definida. Então assim, não está definido qual é a banda, não está definidos os ingressos. A América Latina, tirando o México, num primeiro momento, é bem complicada a perspectiva, né?
Mas sempre tem um festivalzinho ali, aqui, né? Um Lollapalooza aqui, um Rock in Rio lá, e tu Mas pode do sempre jeito encaixar. que eles estão, não sei se eles vão entrar pra festival, né? Não, tudo bem, nesse momento não, mas talvez em 2026, 2027, dependendo de quanto tempo durar a turnê, né? Se vai ter um disco novo na sequência outra ou coisa, não. não tá se falando nada em disco novo, assim. Não, acho que é muito incipiente. E aí eu queria ver contigo uma outra questão que voltando um pouco ali do que a gente estava falando, mas tu acha que é a melhor chance, não que vá voltar assim, mas que é a melhor chance do rock dar um passo à frente, assim, pelo menos na popularidade, assim, de ganhar um público mais jovem, assim, a chance é agora, assim, é a melhor chance que Cara, não sei. tem? Porque faz tempo que não tem uma banda de rock estourada, assim. Não sei. Hoje a coisa... Acho que a questão dos shows talvez crie uma febre lá, no momento do show, mas depois passa, né? Tipo, uma coisa muito momentânea. Agora tem todo esse hype da divulgação da volta, então as pessoas vão ficar um tempo isso, depois vai ter o hype dos primeiros shows, depois talvez do lançamento de um documentário, mas depois isso baixa, né? Sem tu ter uma produção significativa e importante deles, lançando músicas novas, discos novos e hits relevantes e tal, acho difícil que tu consiga manter isso por um longo período, a não ser pela questão do legado ali, da nostalgia, do saudosismo, enfim, das pessoas que têm saudade desse período e começam a ouvir de novas músicas. Assim. Mas fora isso, eu acho muito difícil. Hoje é muito mais fácil tu trazer um retorno do rock viralizando com uma trilha sonora ou com um vídeo de TikTok do que propriamente lançando um disco, né? Sim. Então acho que a mecânica de como funciona a indústria fonográfica mudou muito desde a época deles. 94 ainda se comprava disco, né? 94, 95, 96, 97, isso mudou muito de lá para cá. Então, uma banda dessas, saber aproveitar e monetizar isso com uma produção, não sei. O que eles têm a favor deles é a questão do hype e dessa discussão externa, que hoje, né, é o que movimenta a música. Isso eles produzem com uma profusão impressionante. Eles são especialistas em se manter na mídia. Isso eles conseguem, que é uma coisa que outros artistas fazem isso bem. Taylor Swift faz, a Anitta aqui no Brasil até pouco tempo faz, agora deu uma parada, mas é aquela coisa de tu estar sempre em exposição. Acho que isso muito mais do que tu lançar produção nova é o que faz o teu público se manter. Mas independentemente disso, mesmo que não produzam, mesmo que não seja o retorno, eu acho que é uma banda que tem hits suficientes. Sim, suficiente para manter uma turnê por um longo tempo, ou até mais de uma turnê. Nessas turnês de bandas mais antigas, o que a galera quer ver, basicamente, são as músicas antigas. Exatamente. Né? Assim, né? Quando tu lança, geralmente boto 3, 4 músicas e as músicas que a galera vai no banheiro, né? Sim, as novas, né? A partir da volta do Oasis, quem é que tem pra voltar ainda? Fora as Spice Girls. As Spice Girls também ia juntar muito dinheiro. Voltaram a tocar na Olimpíada. Voltaram na Olimpíada. Cara, ia juntar muito dinheiro na Inglaterra também. Tem um monte de gente que os caras oferecem. A internet já fala até na volta do One Direction. Tem um monte de banda que ofereceriam babilônias de dinheiro para voltar, mas que certamente não vão voltar. Tipo, Led Zeppelin é uma delas, né? Uma banda que tocou uma vez lá, acho que em 2007, se eu não me engano, num show. Um show do O2, né? O 2 Arena lá. E depois várias vezes se comentou, né? O Jimmy Page sempre se mostrou disposto, o Robert Plant que ficava, agora eu quero, agora eu não quero, agora eu tô lançando um disco, então eu vou dar uma frase dizendo que eu quero. Daí quando eles iam atrás, ele dizia que não, então ficava nesse joguinho assim, né? Pink Floyd? O Pink Floyd seria uma banda que oferecia uma grana, mas hoje, pelas discussões entre o David Gilmour e o Roger Waters, é irreconciliável, assim, não tem como voltar, assim, porque houve questão familiar na parada, né? Acho que a mulher do David Gilmour bateu boca com o Roger Waters em rede social. E como eles não são irmãos, não tem necessidade sanguínea de manter. Se separar da mulher, tá liberado. Mas ali eu acho que a coisa... O Roger Waters é uma pessoa difícil, assim. Tem o The Kinks, que eu falei, que é uma banda que influenciou muito o Oasis também, né? E é uma banda que também tinha uma briga de irmãos muito, muito grande. E eles iam voltar, se eu não me engano, quando deu a pandemia. Daí o troço parou. Foi quando eles, um pouco antes da pandemia, os irmãos começaram a se falar de novo, conversar, se elogiar em entrevista e tal. Só que daí deu a pandemia e isso esfriou. E daí agora, como eles já estão mais com 70, não sei se vai dar tempo de conseguir botar no palco. Assim. Tem o Smiths, que era uma banda que eu acho que certamente teria uma grana importante, assim.
Porque mas eu daquela acho que é cena, isso. se o Blur voltou há pouco tempo, até lançou um disco que Mas eu acho que dizem que é impacto- bem elogiado. O The Verve, outro que vai e volta, foi, voltou, fez um disco bem bom, depois acabou de novo. O Guns voltou, continua fazendo turnê, né? Promete lançar um disco que não lança nunca. Mas daí também não importa. Que nem o Kiss. O Kiss chegou uma época que o Gene Simmons falou, né? Tipo, eu não vou lançar mais disco, né? A gente só vai fazer show porque é o que as pessoas querem ouvir, as músicas antigas. Né? Então não tem sentido a gente continuar e se produzindo. transpor pra cá, tu acha que tem alguém assim que a galera iria? Aqui no Rio Grande do Sul, Engenheiros do Havaí, certamente. Aqui sim, Engenheiros do Havaí, certamente. Lotaria. Eu ouvi esses dias alguém falar e eu fiquei surpreso, mas aí é culpa minha de estar meio desligado. Eu nem sabia que o Rapa tinha acabado. Los Hermanos, eu acho que é uma mas banda... os Los Hermanos vai eles e dão volta, tempo de vez pra em quando. voltar, né? Os Los Hermanos é só... Tipo, eles não acabam, eles só dão tempo. Secos e Molhados, mas o Ney Mato Grosso já falou inúmeras vezes que não volta. I know my brother better than anybody else. When both come together, you have greatness. We made people feel something that was indefinable. Não, uma outra coisa que eu tava pensando, assim, até fui olhar aqui no Just Watch. Eu aposto, tem um documentário do Oasis que uma época até teve na Netflix, que é o Supersonic, que é do mesmo cara que fez o Senna e não sei se exatamente o Asaf Kapid é o diretor também, mas ele é o produtor. E o mesmo cara daquele documentário, isso, do Maradona e o da Amy Winehouse, que é muito bom. O documentário do Oasis é bom, não é tão bom assim, mas é bom. Não tá em lugar nenhum. Com essa volta do Oasis, eu não dou 2 meses pra ele estar em algum streaming. Mas não tá nem no YouTube, que dentro de uma casa. Às vezes eles estão no YouTube. Às vezes pode ser, no YouTube sim, cara. No YouTube, cara. volta e meia, alguém sobe lá, dura um tempo, depois cai, depois sobem de novo. E é um documentário que mostra bem, assim, algumas coisas do tipo... o Liam é o caçula. E acho que a briga começa a partir daí, quando tu é o queridinho da mãe e vem um outro queridinho. Exatamente. Inclusive, estava ouvindo um podcast mais cedo, de 2020, mas que falava sobre a rivalidade dos dois irmãos ali. Rivals, o nome do podcast. Tem sobre várias rivalidades da música e uma delas é os irmãos Gallagher. Em que os caras dizem que o Noel deu uma entrevista dizendo que ele gostava da mãe dele até ela dar a luz ao Liam, né? Não, cara, eles são ótimos frasistas, cara. Eles são muito bons frasistas. Eu até mandei pro Márcio hoje uma matéria, eu não lembro se da BBC ou da Variety, que são as 10... Relembre 10 brigas deles. E tem uma que é muito famosa, depois se os guris conseguirem eles botam aqui, que tá no YouTube, é um vídeo de... É um áudio só, na verdade, de uns 10 minutos que alguém remixou e fez uma música até. Mas é Siblings Rivalry, que eles estão dando uma entrevista e eles começam a bater boca, assim. E é 10 minutos de bateção de boca. E é muito engraçado o jornalista que está conduzindo a entrevista. Porque tu imagina o constrangimento do cara. Chega um ponto que deve ser entretenimento pro cara, assim. Tem 10 minutos dos caras se brigando e se xingando. E a discussão toda começa porque tem um episódio famoso na história do Oasis que eles vão fazer um show em Amsterdã, só que eles vão separados, assim. E uma galera é deportada antes de não, assim, fazer é que eles começam. né? Eles estão numa balsa, uma ferry, né? Acho que é uma balsa. E no meio estoura uma briga. E o Liam vai lá no meio e começa a brigar junto. E daí ele é preso e deportado da Holanda. E daí a banda não tem como tocar porque ele não tá lá. Isso. E aí nessa entrevista o cara pergunta assim, dessa atitude e tal, o que vocês acham? E o Noel começa a dizer que... Não, o Noel que não tava na briga, né? Não, a gente não se orgulha desse tipo de coisa, obviamente que não. E aí o Liam interrompe, me orgulho sim, cara. E aí eles começam a bater boca. Não, tu não tem que se orgulhar. Eu me orgulho sim, vai te catar, porque se eu quiser eu me orgulho. Não, porque se tu acha que tu é isso, vai ser um torcedor da porra do West Ham. E daí a coisa desanda pra baixo. Mas assim, é puro entretenimento essa briga. Siblings Rivalry. Right, well if you're proud about getting thrown off ferries,
then why don't you go and support West Ham? Get the fuck out of my band and go be a football hooligan, right? Because we're musicians, right? We're football hooligans. Because you was in bed fucking... No. Tem erro. Eu acho que tu falou bem, assim, todas essas discussões deles, embora sejam algumas coisas pessoais e às vezes algumas coisas mais graves, né? Porque tem as mensagens que o Liam mandou pra filha do Noel, né? Até questionando a paternidade do Noel, da filha dele. Mas No geral é umas bobagens. Mas no geral é isso, é entretenimento. São aquelas histórias do rock de bastidores, e algumas engraçadas, outras meio vergonhosas, mas que formaram, né, gerações de livros e de documentários. Eu assim. não sei até que ponto esse nível de bobagem, assim, É que hoje... bobão no sentido agressivo, mas ainda assim... A galera mais... O jovem hooligan na Inglaterra, ali, o cara do futebol... Talvez se identifique um pouco isso. É que, na verdade, é uma coisa mais crua, né? Porque hoje todas as polêmicas elas parecem muito empacotadas, Exato. né? Tudo meio cachutatinho, meio asséptico. As deles né? eram bobas mais originais. As deles Certo. pareciam Originais ser não, mais verdadeiras, Isso. assim. Parecia não ser um troço fabricado, parecia uma coisa da dinâmica deles que extrapolava pra fora. E como eles eram bem ácidos nas suas colocações, se tornava engraçado e atrativo pro público, né? Ainda mais na Inglaterra, que eles adoram tacar essas coisas num tabloide lá. Uma capa de tabloide. Né? Hoje tu tem algumas dessas polêmicas, não são aquelas polêmicas, né? Que tu vê que é polêmica para vender disco, assim, ou é uma coisa, é o detalhe do detalhe, que a ideia acaba se tornando uma grande polêmica, enfim, não parece ser tão... é muito artificial hoje em dia, não parece ser tão verdadeiro, como talvez até nem fosse, talvez fosse mais um tipo dos dois, né? Mas parecia ser uma briga genuína, assim. O fato deles terem ficado 15 anos sem se falar nos leva a crer que era uma briga genuína. É um desgaste da relação que pareceu ser bastante profundo, assim, e que provavelmente a grana, né, e o tempo, como eu disse, o tempo de 15 anos é o tempo necessário para as pessoas sentirem a saudade, nostalgia e tal, é a hora de tu voltar. Tem bandas que perderam essas chances, né, os Ramones foram uma banda que nunca encheu o estádio, com exceção daqui da América do Sul, mas nos Estados Unidos nunca encheu. Era uma banda que, se os caras estivessem vivos e voltassem hoje, certamente seria uma turnê bastante rentável, assim. Bom, o que, daí antes de Fala. tu encerrar, que eu acho que está encaminhando o encerramento, que é aquela coisa que prova que a gente tem muita dificuldade em se despedir das coisas, né? Né? De aceitar o término das bandas, das relações, né? Dos seriados, né? Quantas pessoas querem uma nova temporada do Game of Thrones, tá porque aí a afinal volta do Ted Lasso que eu tenho medo. A volta do Ted Lasso, quanto a gente pede uma volta do Friends, né? Então, tipo, é essa dificuldade de desapegar. Sim. É o lugar de conforto, né? E a música ainda traz mais isso, assim, porque a música ela te joga para aquele lugar, né? Esses dias eu vi os caras comentando que estavam com medo que o Bob Dylan não excursionasse mais. Teve uns boatos que ele não ia continuar com a turnê em 2025. O cara tá excursionando sem parar desde os anos 80. Ainda, tipo, já não é o suficiente, já não né? deu? Já não Quem deu. queria ver, Quem não queria viu? ver tinha que ter dado um jeito. Quem não quis, né? Quem não conseguiu, paciência, né? Mas, Alguém tipo, vai já ficar chateado quando os Stones pararem. Óbvio que vão ficar, mas os Stones já fez show. Que bom que consigam continuar com qualidade e com saúde, mas em algum momento vai ter que parar, né? Sim. E deu, acho que já tem um catálogo suficiente. Talvez o Oasis menos, né? Foi uma banda que teve meia dúzia de discos, assim. Então talvez ainda tenha muita lenha para queimar e muita coisa para produzir. Mas outras bandas eu acho que a gente tem que, né, em algum momento, chegar à conclusão que é suficiente. Eu acho que, na dúvida, é bom ir nesses primeiros shows, porque depois eu vi um videozinho como é que vai ser a volta deles. Era uma cena do urso lá, do primo brigando com o Carmen no final. Assim. Um pouco essa linha. É um pouco isso aí. E, assim, mas eles se amam, o urso e o primo e os dois primos. Não sei se é o caso do Oasis. Saberemos o ano que vem. Dessa vez a gente faz sem dica, né? Porque, não sei, a gente já fez um outro programa de cinema essa semana. Eu dou como dica meu podcast, esse Rivals que tem no Spotify. E a minha dica, então, é essa, o Siblings Rivalry no YouTube aí, 10 minutos de briga para se divertir aí. Certo? Deixa eu perguntar pra gurizada aqui quem é a edição. Felipe Gerlach é Perdeu a edição no Paro dessa Ímpar e vez. edita o podcast. Então tá, eu e o Márcio voltamos semana que vem. Um abraço, tchau.